Nós iniciamos esse diálogo com esse aforismo de Bhagavan, lembrando de uma passagem muito singular do Evangelho de Samana Jesus. Quando Jesus chega nas terras dos Gesarenos, ou em Guedara, Guedarenos, e que ele ali é recebido por um ser endemoniado. E quando é perguntado a esse ser qual seria o seu nome, ele responde: meu nome é Legião, porque somos muitos. Talvez a própria condição demoníaca ou infernal que habitava naquele ser era a própria pluralidade de pessoas que ali estavam presentes sem que houvesse uma unidade, uma singularidade. Claro que nós podemos analisar essa passagem como sendo esses demônios, consciências, né, que estavam subjugando aquele pobre rapaz num processo de obsessão, e nós sabemos que casos obsessivos existem, e até muito mais do que nós imaginamos, mas também temos a liberdade de trazer uma reflexão que talvez todos aqueles demônios que estavam perturbando aquele rapaz a ponto dele se automutilar, viver sempre nos cemitérios, possa ser essa pluralidade de personalidades nele mesmo, dele mesmo, né? Dessa incapacidade de definir-se quem ele de fato era, e assim assumir muitas roupagens, muitas máscaras, muitas variantes personais. E quem faz isso, ou quem tem ou traz essas características, é justamente o ego. É indubitável que o ego não vai se caracterizar por um processo de unidade. O ego está sempre se constituindo por sucessivas cisões, por constantes dualidades e repartições. Porque ele não tem constância. Porque a mente não tem constância. Porque hoje eu julgo ser algo que amanhã eu vou supor não ser. Como eu suponho que não sou algo hoje que amanhã eu posso supor ser. O ego, ele é instável. Por isso que Bhagavan, ele diz que o ego é uma casa com muitos moradores. Moradores, inquilinos. Seria até uma colocação
muitíssimo adequada, mas que nenhum desses moradores ou desses inquilinos, conhece de fato o proprietário. Porque nenhum deles é o proprietário. Porque o proprietário da casa é o ser, mas o ser não é conhecido. O ego não conhece o ser. Veja que coisa bastante curiosa, ao ponto que também bastante trágica. Então, essa autoconstrução, essa autodefinição que nós trazemos de nós mesmos, que é uma construção referencial a partir de conceitos mentais que nós estabelecemos sobre nós mesmos, e que nós supomos ser isso, que é toda essa estrutura da nossa personalidade, esse algo que está posto em nós, e que não é a nossa verdadeira essência, esse algo não pode conhecer o ser. Para que o ser seja conhecido, como aqui diz Bhagavan, é preciso que a casa seja esvaziada, que todos esses inquilinos sejam postos porta fora. É preciso que haja um vazio dentro desta casa. Casa esta que não é outra senão a nossa casa. Aquilo que somos. E é nessa experiência do vazio, quando eu deixo de me ver ou de me referenciar a partir do ego, quanto surge um grande vazio que eu não sei quem eu sou. Que eu só sei quem eu não sou e percebo que eu não sou nada disso que eu posso materialmente supor que sou, como o meu corpo, a minha profissão, a minha nacionalidade, a minha religião, a minha ideologia, os meus valores, os meus próprios bens. Eu não sou isso. Então eu caio num vazio no sentido de, então quem eu sou, uma vez que eu constatei tudo aquilo que eu não sou, e de fato não sou. Aí é que vem aquele mergulho na consciência, que aflora o estado consciencial, que algumas tradições herméticas chamam de espírito. Nada mais é do que a nossa verdadeira essência, quanto retirado todos esses inquilinos, todos esses moradores indesejáveis. E nessa condição, que a princípio pode parecer angustiante, ou se avizinhar a um desespero, porque eu já não sei quem eu sou. Então, quando eu aceito esse vazio, vazio que é um esvaziar-se da mente, dos conceitos da mente, é um esvaziar-se dos sentimentos cristalizados, dos sentimentos ali colocados, nutridos. E nessa grande bolha, nesse estado de silêncio, porque o vazio é um silêncio, eu de repente percebo o verdadeiro proprietário adentrando pela porta da frente, para tomar conta, tomar posse daquilo que lhe pertence, pois que ele é o proprietário. O ser é o proprietário. E ao tomar conta, tomar posse daquilo que somos, ele estabelece a possibilidade da paz, da harmonia, da felicidade.
Felicidade não é algo que vem de circunstâncias ou objetos. Nada pode nos dar a felicidade. Claro que existe uma sensação de alegria, de prazer momentâneo por certas circunstâncias, por certos objetos de desejo. Quando nós conquistamos esses objetos de desejo ou essas situações que almejávamos vivenciar, há aquele momento de alegria, de um estado muito transitório de satisfação, porque é breve, mas depois nós voltamos a ficar num lugar de insatisfação. Então não é essa a felicidade. A felicidade que é preconizada pelo Vedanta, por todos os grandes rishis das tradições milenares que trazem esse conhecimento sublime para a humanidade, é uma felicidade que não depende de atributos. É uma felicidade que não depende sequer da felicidade. É uma felicidade que é um estado de ser contínuo, em serenidade e em paz. É uma felicidade que se estabelece justamente por não haver mais a possibilidade de sermos perturbados. É uma imperturbabilidade, um estado contínuo de equanimidade. Então, não é uma paz, não é uma felicidade efusiva, é uma felicidade calma, silenciosa, que só aqueles que a experienciam sabem o que é. Porque nunca é uma felicidade por algo ou alguém, ou um grande momento, ou uma vitória que se alcança. É uma felicidade pela constância do que se é, naquilo que se é, independente das circunstâncias externas e das flutuações próprias da existência. Porque quando eu estou mergulhado no meu próprio ser, eu estou no centro. E o centro não gira. O centro observa todas as coisas girarem a partir do seu próprio ponto fixo. É como a roda de uma bicicleta. A extremidade da roda, o aro, ele está constantemente girando. Uma hora está em cima, uma hora está embaixo. Não para de girar. Isso é o nosso plano mental, isso é o nosso ser egóico. Nosso ego é como o aro da bicicleta, mas o ser é como o eixo. O eixo, ele observa todo o movimento da periferia da roda. Ele permite que haja esse movimento a partir da fixação no seu próprio centro. Mas ele mesmo não gira. Ele está estável. O ser é o nosso centro. Mas nós não vivemos no nosso centro, nós vivemos na periferia. E a periferia tende a multiplicar personalidades. A periferia cria muitas personagens para a gente. E nós passamos a absorver essas personagens, que são meras personagens. É a isso que Bhagavan se refere aos muitos moradores da casa. Né? Talvez o mesmo que aquela passagem do Evangelho citada no começo do nosso diálogo sobre aquele jovem Gesareno, ou de Guedara, Guedareno, que é habitado por 1000 demônios, por uma legião de demônios, por isso que ele se chama
né, multidão, ele diz, né? Legião, perdão, porque ele diz a Samana Jesus, meu nome é Legião, porque somos muitos. Então, talvez nós tenhamos tantos conflitos internos, tanta insatisfação, angústia, sofrimento, porque nós não conseguimos aplacar esses demônios, essa legião que está habitando a nossa casa. Essa imensa população de personagens que nós estamos acolhendo. Então, um ser sensato que busca a verdadeira sabedoria, ele toma a providência. A providência de colocar para fora todos esses inquilinos, esses moradores que não são proprietários da casa. Porque o ser, o verdadeiro proprietário, ele não virá enquanto houver essa balbúrdia na nossa casa. Esse monte de personagens conflitantes, degladiando entre si, cada um querendo assumir a supremacia no comando da casa, cada um querendo ditar ordem aos outros sobre os domínios da própria casa. E é óbvio, onde todo mundo quer mandar e ninguém quer obedecer, o que reina é o caos. E se nós formos honestos o suficiente, veremos que o nosso estado de pluralidade de personagens em nós é um estado caótico, porque ele é insustentável. Ninguém vive apenas dos personagens que modela para o mundo. Todos os personagens são frágeis. Como dizia Nietzsche, todos os ídolos têm pé de barro, ou seja, eles quebram com muita facilidade. E esses personagens nada mais é do que uma construção de ídolos que nós realizamos a partir de uma imagem idealizada do que supomos ser. E nós passamos a cultuar esses ídolos que nós criamos em torno da nossa própria personagem, da nossa própria, do nosso próprio edifício de personalidade. E são muitas as personagens do homem dominador, né, ou do homem culto, inteligente, doutor, ou da mulher bonita, do corpo sarado, musculoso, daquele que é forte, daquele que é empreendedor, daquele que é bem-sucedido nos negócios. São muitos os personagens. Muitos. Infinitos. Mas todos frágeis. Todos frágeis. Nenhum deles resiste ao estado de solidão que somos submetidos quando nos é necessário conviver apenas conosco mesmo. Aí esses personagens não nos servem. Do que adianta eu cultuar a beleza se não tem ninguém para admirar a minha beleza? Do que me adianta cultuar a força, a virilidade, se não tem ninguém para observar, para admirar isso em mim? Então o ego, com seus personagens, ele quer sempre ser visto.
Ele não está preocupado com aquilo que é, mas assim, e sim com aquilo que os outros veem dessas projeções. É como aquela historinha engraçada de um homem que naufragou e ficou em uma ilha, e nessa ilha ele encontrou uma mulher muito bonita, que era uma atriz muito famosa e que era mundialmente conhecida. E essa atriz muito famosa declarou sua afetividade por ele e queria ficar com ele na ilha. E ele ficou deprimido. E ela perguntou: por que você está deprimido? Ora, do que adianta eu conquistar uma mulher tão bonita, uma atriz mundialmente famosa, uma verdadeira diva, se eu estou sozinha aqui nessa ilha com você e ninguém vai saber disso? Se isso não pode ser visto por ninguém, que benefício isso pode me trazer? Claro que é uma pequena historinha de fundo cômico, mas que revela uma certa realidade desses personagens que estão habitando a nossa casa, esses múltiplos moradores. É por isso que Bhagavan diz: o ego é uma casa com muitos moradores e nenhum deles conhece o proprietário. E se eles não conhecem o proprietário, é lógico que eles, mesmo que o proprietário chegue, eles não vão deixar o proprietário entrar, porque eles não sabem nem quem é o proprietário. Mesmo que o proprietário bata a porta, eles não vão deixar o proprietário entrar, porque eles não conhecem o proprietário. Então, o ser que realmente quer a realização, ele tem que emitir uma ordem de despejo e deixar que as autoridades energéticas do próprio ser expulsem essas, esses moradores para depois a casa ser reestabelecida pelo verdadeiro proprietário, o nosso ser real, o nosso ser divino. Essa consciência eu sou. Gratidão, Shiva Shambho.